os verbos irregulares nós temos que saber de quê? De memória, correto? Então, essas conjugações vocês precisam ter de memória. Então, aqui, começando pelo verbo ser. Quem lembra a conjugação do verbo ser? Eu sou. Muito bem. Se a gente fosse utilizar o tu és. Você é. Se fôssemos utilizar o a gente é. Mas bora deixar o a gente para mais para baixo. Ele e ela é. A gente é. Nós somos. Lembrando que a gente e nós vão ter o mesmo significado, que seria o quê? Seria el nosotros. Então, eu sou, tu és, você é, ele e ela é, a gente é, nós somos. Vocês. Deixa eu voltar para a cor preta. Vocês são. E eles e elas são também. Então, o você, ele, ela e o a gente vão ser iguais, assim como o vocês, eles e elas vão ser iguais. E o a gente e o nós, apesar de significarem o mesmo, conjugam o quê? Diferente, correto? Aí agora vamos para o verbo estar. Então eu vou ter eu estou, tu estás, você está, ele e ela está, a gente está, nós estamos, vocês estão e eles e elas estão. Então, mesmo sendo verbo irregular, ele tem os seus padrões, os seus patrones, correto? Então, por exemplo, você, ele, ela, independente do verbo que seja, conjuga igual. Está, é. O a gente e o nós significam sempre a mesma coisa. O vocês, eles e elas conjugam igual. Então, são, estão. Agora, verbo ter. Verbo ter é mais tranquilo. Então, eu tenho. Tu tens. Aí você tem. Ele e ela tem. A gente tem. Nós temos. Vocês têm a mesma pronúncia, porém eu vou utilizar o acento circunflexo para escrever, mas é a mesma pronúncia. Você, singular, tem, e vocês, plural, tem. Eles e elas têm. Então, esses três vocês precisam ter memorizados já. Sair desse módulo, que esse módulo finaliza quinta-feira, ou seja, jueves, vocês já precisam ter isto memorizado para o próximo módulo. Sem direito a esquecer. Esquecer é olvidar-se. Ok? Precisam sim ou sim saber. Então, exemplos. Então, a ver. Escrevam aqui no chat, ok? Aqui no chat. Vocês vão escrever uma frase qualquer com o verbo ser. Uma frase qualquer com estar e uma frase qualquer com ter. Pode ser? Escrevam aqui no chat.
Tudo bem. Aí aqui, da Alejandra, falta mais uma frase com ser e uma com estar. Não, Mica não, falta da Alejandra. Aqui, Mica, suas frases estão corretas, tá? Ela tem, porque tá no singular. Então, ela tem. Seria com circunflexo se fosse elas, plural. Elas têm. Ó, então tá corretinho. Vamos esperar as frases da Ali. Sem pressão. Con ser y con qué me falta. Ah, está. Ser e estar. Você já fez com o verbo ter. Muito bem, eu estou com muito trabalho. Agora faltaria só com ser. Muito bem. Então temos. Tenho certeza que será um sucesso. Estou com muito trabalho, eu também. E sou muito exigente no meu trabalho. Excelente, Alejandra, perfeito. Então aqui, eu tinha enviado para vocês no grupo um arquivo que eu vou até reenviar, só por via das dúvidas, que às vezes. Pronto. Esse exercício estão misturadas, ou seja, estão mescladas os verbos ser e estar nas orações. Ok? Então, vocês podem começar a fazer. Se tiver alguma dúvida com alguma palavra, podem me perguntar. Eu vou deixar para facilitar a vida de vocês aqui na tela a conjugação do ser e do estar. Ok? Vou até organizar para ficar um pouco mais prolixo. Aqui. Então, eu vou fazer em cores. Fazer assim. Os pronomes eu vou colocar. Tudo que seja pronome vai estar em negrito e o verbo no infinitivo. O que é verbo no infinitivo? É terminado em ar, e ir. Aí o verbo ser eu vou colocar em verde. Tudo que seja ser vai estar em verde.
O verbo está... Vou colocar em laranja. Ou amarelo. Não sei que cor é essa. Eu acho que não, se eu fizer assim vai ficar ruim. O verbo ter, vou colocar em azul. Aqui leio a sua mensagem, Mica. Você pode sair agora da apresentação e depois entrar novamente, não tem problema. Você pode sair e entrar quantas vezes quiser. Mas, se você quiser me mandar pelo WhatsApp um e-mail, aí eu te mando por e-mail. Também não tenho. Ok, já sei o que eu vou fazer. Vou bater print. Bom e o velho print. Com a imagem vai abrir. Y creo que la imagen va a ser mejor. Sigue cargando WhatsApp web. Aqui, ó. Eu coloquei no grupo a imagem. Print e screenshot. Ou captura de pantalla. Em português dizemos print.
Quando termine o exercício, me avisem, tá? Ah, ok. Muito bem. Então, vou lá pro exercício. Poder dar tempo da gente fazer tudo o que tem que fazer. Então, aqui. Eu vou lendo de forma meio rápida, só para dar tempo de fazer tudo que a gente tem que fazer, tá? Então, aqui. Carlos está muito preocupado porque tem uma prova amanhã de Sim. manhã. Se amanhã de manhã significa mañana por la mañana. Entonces, amanhã es el día de mañana, o sea, el día que sigue hoy, mientras que manhã é um período de tempo, seja manhã, tarde ou noite, ok? Maria tem 20 anos e já é Já advogada. é advogada. Então, aqui esse D a gente vai ler D. A gente vai ler de advogada, tá? Advogada. Então, ele precisa ser bem pronunciado. Advogada. Minha esposa é muito É bonita, muito mas bonita. hoje ela está mais Tá? linda com esse vestido preto. Eu estou Eu cansado de estou esperar. Desculpe, você é chileno ou peruano? um peruano. Eu já Eu já estou estou. de Já férias. você está. Eu Estou. já. Então, eu já estou de férias da faculdade. Estou. Ana está muito doente. Tem uma febre de 39 graus e está de cama. Elas são ótimas amigas. São. Esse restaurante Está está perto da estação de metrô, basta seguir em frente. O bebê está chorando porque chorando. está. Está. Sempre que seja com, então vai ser o está. Está com, está na ou está no. Tá. Não existe tem com muita sede. Eu tenho quase certeza que ela não gostou da comida. O hipopótamo é um animal gigante e tem dentes muito grandes. dentes muito grandes. Ele está muito Ele cansado de está. brincar na praia. Vocês não estão com frio? Deveriam. Aí aqui vai ser o verbo no infinitivo. Deveriam ter levado um casaco. Garçom, essa sopa está muito fria. Não poderia esquentar? É muito frio. Ok? Agora, o que vocês vão fazer para a gente encerrar esse tema? Vocês vão escrever uma pequena apresentação pessoal que contenha, né? Obviamente, vai conter verbo ser, estar, ter. Por exemplo, eu sou a fulana, eu estou em tal lugar, eu tenho tantos anos e por aí vai. A gente poderia adicionar, por exemplo, o verbo fazer, que é um verbo irregular e, de fato, um pouco mais difícil. Verbo fazer eu vou colocar em vermelho, já que é um verbo novo que a gente está introduzindo. Então, o verbo fazer, a conjugação dele fica eu faço. Então, não existe eu fazo, é eu faço, como C cedilha. Tu fazes, vou passando a vermelho. Você faz, ele, ela faz, a gente faz, nós fazemos, vocês fazem e eles e elas fazem. Ok? Então, escrevam uma apresentação pessoal, ou seja, contem algo sobre vocês.
e precisa conter esses 4 verbos, tá? Aqui são 4. Ser, estar, ter e fazer. Podem escrever aqui direto no chat. Caro, y si yo quiero poner con el verbo hacer, no hago ejercicio, solo caminata, ¿se puede? Sim, ou seja, não faço exercícios, somente caminhada. Aí eu mandei no chat. Ahí está. Ok. Muito bem, Adaline. Pode ler a sua, Ale. ¿Cómo, perdón? Pode ler. Ah, mi nome é Alejandra, sou casada há 22 anos, não tenho filhos, tenho 49 anos, em abril farei 50 anos, eu moro na do Pilar, trabalho em um banco há mais de 26 anos, sou formada em turismo e hoteleria. O nome do meu animal de estimação é Índia. Não faço exercício, somente caminhada. Caminada, não sei como se diz. Caminhada. Então, aqui, Caminada. não confundir o C com C cedilha.
Aqui, se vocês têm que começar a se acostumar a ver que tem uma colita debaixo da letra C. Então, é fa-so. Fa-so. Não faço. Por exemplo, não confundir, porque temos, por exemplo, a palavra faca, que é cuchillo, e temos Sim. o verbo no imperativo, verbo fazer no imperativo. Exemplo, faça. Então, faca é faca. Faça é faça. Ok? Ok. Eu vou ler o da Mica, Faço. porque eu sei que a Mica não gosta muito de falar. Então, eu sou Mica, agora estou na minha casa com o telefone, tomando uma aula de português. Tenho um gato que tem 6 meses. Eu faço muitos exercícios pela manhã. Muito bem. Excelente. Dentro de tudo, vocês estão muito bem. Então, aqui. Como eu falei na aula passada, para conectar esses verbos aos substantivos, aos adjetivos, aos advérbios, eu preciso do quê? De preposições. Agora eu vou mudar, vou para a diapositiva. Então, na diapositiva, que a gente já trabalhou com ela praticamente toda, tá? Então, trabalhamos bastante, eram 31 diapositivas. Então, aqui, vocês vão ver um quadrinho pequeno chamado essenciais. Por quê? São as preposições essenciais. E elas são bastante parecidas com as preposições do espanhol. Então, vou até agrandar aqui. Então, por exemplo, eu tenho a preposição com. Vou escrever aqui uma frase, com. Só que a diferença é que no espanhol vai com N, em português com M. Sempre tudo com M. Em português quase não tem, ou seja, posso generalizar, não tem palavras que terminem com N de nada. Sempre com M de mesa ou de macaco, ok? Então, exemplo. Eu vou com você. Então, eu vou conectar o verbo ir, vou, com o pronome pessoal você, através do quê? De uma preposição, assim como hacemos no espanhol. Se acha eu vou com vos, certo? Então, temos o com, temos o para. Exemplo, eu vou enviar isso para você. Então, eu conectei o verbo enviar com ao pronome pessoal você, através do quê? De uma preposição. Então, eu posso ter, por exemplo, preposição desde. Então, eu não vou ao Brasil desde o ano passado. Essas preposições, elas podem ir junto com artigos ou não. Então, desde o ano passado, que seria desde el año pasado. Certo? Então, eu posso dizer, por exemplo, eu estou entre a rua 1 e a rua 2. Então, aqui o entre. Estou conectando esse verbo estou com o resto da minha oração, correto? Com artigo, substantivo. E eu posso usar outros mais comuns, que são a de, a em, a por e a. Preposição a. Não confundir artigo a com preposição a. Então, no português temos artigo a e preposição a, ok? Essas preposições, elas podem ir com artigo ou não, certo? As que eu mencionei aqui em cima. Exemplo. Deixa eu fazer mais um exemplo para finalizar. Eu dormi após o almoço. Seria depois, ok? Só que existem essas 4 preposições, que eu vou colocar elas em vermelho, que elas são preposições especiais. Por quê? Quando eu tenho essas preposições mais um artigo,
eu faço uma contração. Então, não existe de o. Existe o do. Não existe o em o. Existe o no. Não existe por o. Existe o pelo. Palavra falsa amiga. Não existe a o. Existe ao. Então, elas se fundem, elas se juntam ao artigo. Somente essas 4. De, em, por e a. As outras não. Eu vou utilizar junto com o artigo. Então, desde o, entre a, após o. Certo? Então, elas vão preposição mais artigo. Exemplo, eu vou enviar este vídeo para o meu amigo. Então, nós em português usamos mais o artigo do que em espanhol, como eu já havia explicado. E o artigo faz o quê? Vai definir o gênero da palavra. Então, meio que uma coisa está conectada na outra, certo? Então, agora eu vou mudar de novo de tela. Eu vou abrir uma nova tela, porque depois eu quero enviar o arquivo para vocês como apunte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar, ou seja, eu vou pegar cá o quadro grande, onde eu tenho as 4 preposições, que são as que fazem contração, certo? Então, eu vou começar pela preposição de. Costuma ser a mais simples. Então, a preposição de mais o artigo o forma o do. Em espanhol, eu também vou ter uma contração, que seria el dele. Exemplo. Eu venho do supermercado, que seria em espanhol, yo vengo del supermercado. E eu vou ter o de mais o artigo a, formando o da, que seria el de lá. Aí em espanhol a gente usa separado, de, preposição, mais lá, artigo. Em português não, tudo junto, da, do. Exemplo, eu venho da farmácia. Correto? E os plurais. De mais os, dos, que seria de los. E de mais as, que seria das. Que é o mesmo que de las. Exemplo. Ok? Até aqui tudo bem? Vocês conseguem entender por que existe de, do, das e dos? Sim. Mas também não quer dizer que não exista o de sozinho. O de pode ir sozinho, sem artigo. E quando o de vai sozinho, sem artigo? Por exemplo, se eu conectar um verbo com um pronome pessoal que não tem gênero, como o caso do você, você não é nem masculino nem feminino. Aí eu vou usar o de sozinho. Exemplo, eu gosto de você. Certo? Então, aqui a gente também tem o de. Ou, ela gosta de balé clássico. Poderia dizer do balé clássico? Sim. Mas se eu também não quiser especificar, ok? Mas geralmente o de vem antes de palavras que eu não tenho específico o gênero. Se não, se eu tenho o gênero, aí eu faço a contração, porque aí vai ter o artigo. Só que existem umas regras diferentes de uso de artigo. Então, regras do uso do artigo no português, que são bem diferentes ao espanhol. Então, a primeira regra é: países vão acompanhado. Países têm artigo. Vou colocar assim: países têm artigo. Como assim países têm artigo? Eu vou dizer o Brasil, a Argentina, os
Estados Unidos. Então, como os países têm artigo, quando eu utilizar um verbo mais o nome do país, eu vou ter que fazer uma contração, porque vai ter um artigo no meio do caminho. Exemplo, eu venho do Brasil. Eu venho da Argentina. Que é bem diferente de como falamos em espanhol, correto? Porque em espanhol dizemos yo vengo de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos. Porém, no português, países vão com artigo. Então, eu vou fazer essa contração. Eu venho dos Estados Unidos. Ok? Outros que têm artigos. Países, continentes, tem artigo. Então, eu vou dizer, por exemplo, eu venho da Europa. Eu venho da Ásia. O bom é que todos os continentes são femininos. A Europa, a Ásia, a África, a América, a Oceania. Certo? Os continentes têm artigo. Deixa eu ver o que mais tem artigo. No espanhol também tem artigo, assim como no português, são os pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. Então, se acostume com norte, sul, leste, que é o lado litoral, e o oeste, que é o lado oposto ao litoral. Sei que no mundo leste, oeste. Então, por exemplo, eu venho do norte do Brasil. E por aí vai. A ver. Então, países, continentes, pontos cardeais. Porém, cidades não vão acompanhadas de artigo. Então, se elas não vão acompanhadas de artigo, o que acontece? Não faço contração. Então, eu digo, eu venho de Buenos Aires. Eu venho de Buenos Aires. Eu venho de São Paulo. Eu venho de Paris. Então, de. Menos, que seria a exceção, Rio de Janeiro. Aí eu vou dizer, eu venho do Rio de Janeiro. Então, vai ter uma exceção ou outra, mas a principal, Rio de Janeiro. No Brasil, é a única. Pode ter outras cidades do mundo que eu não vou me lembrar especificamente agora. Falando em exceções, aqui na regra dos países, também tem alguns países que vão ter umas exceções, tá? E essas exceções são Portugal, Cuba, Israel e Moçambique. Por quê? Eu vou dizer assim, eu venho de Portugal. Eu venho de Israel. Não existe uma lógica específica de por que isso ocorre, ok? Porém, no português brasileiro, nos acostumamos dizer de Portugal, como se Portugal não tivesse gênero. Porém, em Portugal, para eles, o país deles é masculino, é o Portugal. Para nós brasileiros é só Portugal. Diferente de Argentina, que é a Argentina, a Colômbia, o México, o Peru e por aí vai. Ok? Então, voltando aqui. Então, voltando às preposições. Vamos ver a preposição em. Então, em mais o forma o no, que seria o mesmo que en él. Então, um verbo que sempre utiliza a preposição em é o verbo estar. Então, eu estou no supermercado.
que seria o mesmo que estou en el. Super. Assim como eu vou ter em mais a, que seria na. Então, eu estou na praia. Yo estoy en la playa. Então, o na seria o en la. Então, vou ressaltar aqui o no, o na. E os plurais também. Então, em mais os, nos, que seria em los. E em mais as, seria nas, que seria lo mismo que en las. Exemplo. Caro, esto después nos pasás, ¿no? Todo esto el Word, ¿puede ser? Sim. Então, Ok. eu tenho como exemplo, eu estou... Pensar aqui num exemplo. Eu estou nos parques da cidade. Então, seria, yo estoy en los parques de la ciudad. E eu posso dizer, eu estou nas escadas, escaleiras do edifício. Então, seria como yo estoy en las escaleras del edifício, mais ou menos. Óbvio, não todas as frases eu posso traduzir literal, ok? Porque algumas não armam, não se arma como eu armo no espanhol. Exemplo, eu vou dar um exemplo. Períodos de tempo, como dias de semana, meses, eu costumo utilizar antes deles preposição. Exemplo, nas terças e quintas eu tenho aula. Se traduzco literal, seria en los martes e jueves tenho classe. No espanhol, a gente borra esse en e diz los martes e jueves tenho classe. Porém, no português, a gente faz bem essa marcação de em, por ser dia de semana ou mês, mais o artigo do dia da semana. Lembrando que martes e jueves no português, terça e quinta, são femininos. Então, as terças, as quintas. No português, a gente também diz assim, no mês que vem vou ao Brasil. Então, no mês. Mientras que no espanhol diríamos el próximo mês. Então, incluso eu vou traduzir um pouco mais literal. No próximo mês vou ao Brasil. Em espanhol, el próximo mês vou ao Brasil, não? Então, nem tudo pode ser traduzido literal. Algumas sim e outras não. Então, para terminar a aula, a gente viu a preposição de e a preposição em. Mas também não quer dizer que a preposição em não possa ir sozinha. Por exemplo, quando eu me refiro à casa, a minha casa, eu não uso artigo. Então, eu digo assim, eu estou em casa. Que significa estou em mi casa. Agora, quando eu defino de quem é a casa, aí eu já uso uma contração, porque eu usei um artigo. Exemplo, eu estou na casa da minha amiga. Ok? Ou do meu amigo, como queira. Como no espanhol, yo estoy en la casa de mi amigo. Mientras nuestra decimos estoy en casa. Não utilizamos artículo. Porque a função do artigo é definir o substantivo. Às vezes hace falta, a veces no. A veces es igual al español, a veces no. Bien? Então, meio que temos que memorizar os armados, ou seja, como armamos as orações. Yo ya la tengo de memoria, como arma una oración en español, otra en portugués. A veces, ¿no? Si estoy cansado me mezclo un poco, pero en general
já lo tengo bien memorizado como armar una oración. Cuando quiero decir A y cuando quiero decir B en portugués o en español. Lo mismo van a tener que hacer ustedes. Bien? Então, já vimos preposição de, preposição em. Vamos ver a preposição por, que é o mesmo que em espanhol. Por. Então, por mais o, tenho pelo, que seria o mesmo que por ele. Exemplo. Eu estou caminhando pelo parque. Eu estou caminhando por el parque. É o pelo. Assim como eu vou ter o por a. Por mais a. Pela. Que seria o por lá. Exemplo. Eu estou caminhando pela rua. Eu estou caminhando por la calle. Esse seria o pela. E os plurais. Por mais os igual a pelos. Seria por los. E por mais as seria pelas. Por las. Então, eu estou caminhando pelas ruas. Eu estou caminhando por las calles. Então, tenho pelo, pela, pelos e pelas. Então, na diapositiva, vocês vão encontrar o quê? Essa tabela, que é de mais o, do. De mais a, da. De mais os, dos. De mais as, das. Em mais o, no. Em mais a, na. Em mais os, nos. Em mais as, nas. Por. Por mais o, pelo. Por mais a, pela. Por mais os, pelos. Por mais as, pelas. Ok? Então, nos faltaria a preposição a. Mas antes da preposição a, eu quero dar um exemplo de uma frase só com a preposição por, sem artigo. Geralmente, as frases que utilizam preposição sem artigo é porque eu vou conectar um verbo com um pronome pessoal, que não tem gênero. Ok? Exemplo. Eu faço tudo por você. Mas poderia ser também, eu faço tudo por ele, eu faço tudo por ela. Então, aqui, pronome, teoricamente, não tem gênero, mesmo que tenha a versão masculina e feminina. Então, eu faço tudo por você. Agora, para finalizar a aula, vamos para a preposição a. No espanhol, geralmente, o verbo ir vai acompanhado da preposição a. Voy a. Principalmente quando eu utilizo outro verbo. Exemplo, voy a comer, voy a estudar. Isso no português não ocorre. Eu utilizo o verbo ir conectado com o verbo no infinitivo, sem a preposição a. Vou comer. Vou estudar. Suena raro, pero es assim. Vou comer. Vou estudar. A preposição a se refere a quê? A ir a algum lugar. E não ir a ser algo. E sim ir a algum lugar. Então, a preposição a, ela tem a ver com o quê? Com ir, caminho, direção a algum lugar. Então, eu posso ter a preposição a, mais o artigo o. Eu formo ao, que em espanhol seria al. Exemplo, eu vou ao supermercado. Eu vou al supermercado. E temos a preposição a mais o artigo a. Então, fica a. O que fazemos? La juntamos e ponemos algo que chamamos de crase. A crase é um tilde, pero hacia la izquierda e não a la derecha, como o acento agudo. Então, não confundir.
acento agudo com crase. Aqui o nome dela, crase. Ok? Então, o hacia la derecha vai deixar o A com agudo, como por exemplo, água, águia, que é la águila. E o outro vai ser a crase, uma acentuação. Com o objetivo de definir que existe um A preposição mais A artigo. Esse A com crase é o quê? É o alá. Porque no espanhol temos a preposição e lá, que é o artículo. Em português não, temos igual, se repete. Então, a craseado, ou A com crase, seria o alá. Exemplo, eu vou à escola. Quizás ustedes no escuchen tanto el eu vou a como hacen en español de los brasileros, porque los brasileros prefieren utilizar el para. Eu vou para a escola. Pero el correcto es si voy y vuelvo, eu vou a algum lugar. Entonces, ¿qué pasa? A crase sí o sí va adelante de palabras femeninas. Siempre. Si no es femenina, mantengo solo la preposición a. Ejemplo. Ciudades van sin artículo. Entonces, si no tengo artículo junto de la preposición a, no hago crase, ¿correcto? Entonces, eu vou a Buenos Aires. Entonces, acá no puedo poner una a crase, porque Buenos Aires não tem género. Mientras que si fuera Argentina, y sí, Argentina es un país y possui género. Então, eu vou a com crase Argentina. Que seria eu vou a la Argentina. Se traduz literal. Ok? E tem os plurais. A mais os, aos. Exemplo, eu vou aos parques do centro. E tem a mais as artigo. Então, eu formo as com crase, que seria o mesmo que a las. Exemplo, eu vou às lojas, tiendas, as lojas do shopping. Então, se traduzco literal, seria eu vou a las tiendas del shopping. Bien? Ok? Então, o que vocês precisam memorizar? Essa tabela. A mais o, ao. A mais a com crase. A mais os, aos. A com as, artigo, as com crase. Ok? Igual, aula que vem, nós vamos fazer exercícios e revisar tudo isso. E fazer exercícios, ok? Por hoje é só essa introdução. Perfeito? Ok. Muy bien. Muito bem. Então,